Fala galera, tudo bem? O Bayern venceu mais uma vez a Lazio, garantiu a vaga nas quartas e com isso a gente tem já todos os classificados para as quartas. Aliás, tem sorteio na manhã dessa sexta-feira, pretendo fazer o vídeo logo depois do sorteio aqui, mas o espaço está aberto para vocês, até porque, no caso do Bayern, era protocolar, né? Era só uma questão de cumprir tabela. Ninguém imaginaria uma reação da Lazio que pudesse deixar o confronto aberto. O confronto tinha sido decidido no primeiro jogo. Vou deixar a análise do primeiro jogo aqui em cima também, então se você quiser conferir, lá eu falo mais detalhadamente sobre o jogo, que para mim foram os 90 minutos, na verdade, mais relevantes dentro do confronto, porque ali a Lazio já tinha sido goleada, ali a Lazio mostrou que até tinha capacidade para competir contra o Bayern dentro das suas armas, mas os erros individuais pesaram demais. Os erros geraram gols. E os gols fizeram com que o placar fosse impossível da Lazio reverter. Então quando a gente olha para a volta, a gente olha muito mais para um jogo para cumprir tabela do que para qualquer outra coisa. No sentido de tentativa de correr atrás, esperança de colocar fogo no confronto. Não foi o que aconteceu. Até por isso, eu já levanto aqui antes de entrar no jogo em si, eu nem vou fazer uma análise das maiores aqui não, vai ser só uma passada rápida para manter aí os 100% dos vídeos das oitavas aqui, ter os 16 vídeos de todos os jogos, mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: o Bayern é o time mais forte para o sorteio das quartas? É o adversário mais temido? É o time que ninguém quer enfrentar? E eu tô levantando isso, evidentemente, primeiro, porque é o atual campeão, porque tem um status que impõe um respeito muito grande, porque tem sido um time que passa a sensação de que, de alguma forma, vai te vencer em algum momento do jogo, seja na melhor ou numa atuação não tão boa assim, e também porque se a gente for olhar para o retrospecto em números do Bayern na Champions, a gente olha para números assustadores, né? O Bayern na temporada passada foi campeão com 11 vitórias em 11 jogos. Foi uma temporada com menos jogos por conta daquela reta final em Lisboa, foi diferente. Então não teve volta, foi só ida, né? Foi só um jogo, tanto nas quartas como na semi. Então, ali, o Bayern fez 11 jogos, ganhou os 11. Na atual temporada, 6 jogos na fase de grupos, mais os 2 das oitavas, 7 vitórias e um empate. O empate foi com o Atlético de Madrid. Então, 7 vitórias e um empate na atual temporada. 11 jogos e 11 vitórias na temporada passada. Tem sido um Bayern de números impressionantes e de vitórias muito convincentes, muito contundentes, atropelando adversários. Na temporada passada isso aconteceu bastante. Então, eu quero saber de vocês aí, se o Bayern é esse time, se é o time mais forte a ser apontado para o sorteio. Acho que é natural que a gente fale do Manchester City também, ao falar sobre a impressão, o nível deixado em termos de futebol nas últimas semanas, também na Champions, passando por cima sem qualquer susto do Borussia Mönchengladbach, mas também na Premier League, o nível que vem apresentando a cada semana. Acho que são os dois times que se destacam mais no atual momento. Isso é sempre um recorte, embora o do Bayern seja um recorte maior, porque a gente já tá pegando a temporada passada, né? Dá pra falar do Bayern do Hansi Flick como um todo. E aí, falando sobre o jogo, a Lazio tentou algo um pouco diferente, mas assim, a Lazio já não entrou em campo com o Immobile, né? Entrou o Muric para ser o atacante, característica diferente, então perde a velocidade para tentar atacar espaços, para tentar incomodar, atacar as costas da defesa, por exemplo, que seria um dos principais fatores desse confronto, né? O Bayern sendo esse time que sobe, que marca, que domina, mas um time que em vários momentos da temporada foi vulnerável e a Lazio poderia, sendo um time direto como é, vertical como é, poderia dar trabalho para o Bayern dessa forma. Mas eu não entrar com o Immobile, além de você já entrar sem o seu artilheiro, você muda a característica colocando um atacante mais pesado na frente, como o Muric. O que a Lazio fez de diferente, além de outras questões, né, o Lazzari, por exemplo, era a dúvida até o último momento do jogo, a Lazio partiu do seu sistema habitual, uma linha com 5, com os 3 meio-campistas, a dupla de ataque, o Joaquim Correa, nesse caso, ao lado do Muric, e no centro do campo, Escalante na vaga do Lucas Leiva, com Milinkovic-Savic à direita, Luiz Alberto à esquerda. Outra novidade foi o Fares jogando como ala pelo lado esquerdo, né? Então o Marusic foi um dos zagueiros e o Fares entrou como ala pelo lado esquerdo. Era outra questão, né? O Lulic não teria condição para jogar os 90 minutos e tudo. Então era uma Lazio que, além de tudo, ainda não estava com a sua base titular e nem no seu momento mais forte, se a gente for olhar dentro da própria temporada, né? A gente nem precisa ir para aquele momento da temporada passada, antes da parada dos campeonatos, quando a Lazio estava embalada. Nessa temporada mesmo a Lazio chegou a ter um momento melhor, um momento mais embalado. E do outro lado, o Bayern com a sua formação habitual. Aliás, eu estou usando o campinho aqui para usar a formação base. É interessante quando a gente olha para
Pro posicionamento médio dos jogadores, a gente olhando para o mapa, né? Eu vou pegar as imagens aí do Who Scored, mas se a gente olha pro posicionamento médio dos toques na bola de cada jogador, no caso do Bayern, fica muito desenhado um 4-2-4 ou 4-4-2, como você quiser chamar, mas fica muito nítido, né? O Sané à direita, com Goretzka e Kimmich por dentro, o Gnabry à esquerda, com o Thomas Müller encostando no Lewandowski. Então foi um desenho mantido na maior parte do jogo. É claro que as substituições acontecem, é claro que algumas coisas mudam. Por exemplo, no segundo tempo o Alaba vai jogar no centro do campo. Aliás, o segundo gol é um belo gol, né? Porque começa com um passe que quebra a linha do Kimmich, um passe do Alaba que coloca o Choupo-Moting na cara do gol para fazer o gol que não dá nem para falar que definiu a classificação, porque a classificação já estava definida muito antes, mas foi o gol que definiu a vitória do Bayern diante da Lazio nessa segunda partida. Então, em dado momento, o Alaba já estava jogando no centro do campo, mas quando a gente olha para o desenho ao longo da partida, o desenho de posicionamento do Bayern estava muito bem definido. Na Lazio, a gente também enxerga um desenho definido, quando a gente fala em 3 zagueiros, os 3 meio-campistas, os 2 alas, os 2 atacantes. Mas não é que a Lazio tenha jogado o tempo inteiro assim. A Lazio usou uma variação, talvez até pensando em não repetir os espaços e os problemas sem a bola que a Lazio tinha tido na primeira partida. Por mais que, no primeiro jogo, muito mais relevantes do que os espaços, do que as questões táticas, para a Lazio foram os erros. Os erros custaram os gols, mais do que as dificuldades para encaixar a marcação. Por mais que elas também tenham acontecido, e um dos gols acabou mostrando isso muito claramente, eu falei sobre isso, ilustrei mais claramente lá no vídeo do primeiro jogo. Dessa vez, a Lazio muitas vezes variava para quase uma linha com 4, que teria o Marusic como um lateral pela direita para liberar o Lazzari para marcar mais à frente. Então o Lazzari subia para marcar o Lucas Hernandes, que foi o lateral esquerdo, ele subia para iniciar esse combate mais à frente, com o Marusic fechando ali como um zagueiro pela direita, virando quase que um lateral. Então ficava o Lazzari à frente do Marusic e do outro lado o Fares voltando para ser um lateral, embora tenha sido opção ofensiva no primeiro tempo, outro que também acabou sofrendo com lesão, mas vinha sendo uma opção para atacar o corredor esquerdo. Só que no momento sem bola, a gente viu em alguns momentos, no início do jogo, por exemplo, o Joaquim Correa fechando o lado esquerdo. Então virava quase que uma segunda linha de meio campo, com o Joaquim Correa à esquerda, o Lazzari à direita, Luiz Alberto Milinkovic-Savic à frente do Escalante e o Muric na frente. E nesse caso aí virava uma espécie de uma linha com 4, que não chega a ser dizer que a Lazio jogou com linha com 4. Não, a Lazio jogou com seus 3 zagueiros, com a linha com 5, embora não seja um time que fique posicionado ali atrás com a linha com 5 desenhada o tempo inteiro, mas teve algumas variações, algumas tentativas do Simone Inzaghi num jogo em que era muito difícil imaginar que qualquer que fosse a saída, a tentativa, pudesse dar vida ao confronto. Então acho que foi um confronto realmente bastante protocolar. O outro lado interessante mais uma vez, né, em termos de funcionamento, a importância de Goretzka e Kimmich no centro do campo do Bayern. Pressionando, alternando posições, em vários momentos o Kimmich mais à frente com o Goretzka ficando, isso tem acontecido muito, eles têm se alternado dentro das partidas, é uma dupla que hoje é chave para o Bayern, até porque o Bayern não tem substituto para essas características. Por mais que o Musiala seja uma opção, e foi, por exemplo, na ida, quando o Bayern não teve o Thomas Müller, né? Dessa vez o Musiala entra depois do jogo também, no segundo tempo do jogo também, mas essa dupla Kimmich e Goretzka dá uma sustentação. Aliás, se a gente for olhar, né, Goretzka, Kimmich e Thomas Müller à frente, né? Os 3 são peças muito difíceis de substituir para manter a dinâmica, o funcionamento coletivo do Bayern. Mas enfim, o Bayern passa, tá nas quartas, nenhuma surpresa aqui, nenhum susto dentro do jogo. Foi um confronto mais para cumprir tabela do que qualquer outra coisa. E o Bayern é um time certamente dos mais fortes, um time que tá liderando aí para muitos a lista de favoritos para mais um título da Champions. Então eu quero saber de vocês aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem a curtida no vídeo e o comentário. Para vocês o Bayern é o principal favorito, a principal força para o sorteio? Um abraço, até a próxima.